Provérbios 6,16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma a abomina. Pastor Raul. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. Uma das irmãs, rapidinho, por favor. Coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Um dos irmãos, por favor, rapidinho. Uma das irmãs novamente. Um dos irmãos, A repetindo. língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos loucos derrama a esperteza. As irmãs, O por favor. homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra do seu tempo, qual boa é. Um dos irmãos, por favor. Rapidinho. Um sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. Uma das irmãs, para encerrar, por favor. Favo de mel são as palavras suaves, doce para a alma e saúde para os ossos. Amém. O título já nos traz muito daquilo que nós vamos meditar hoje. O cuidado com aquilo que falamos. O primeiro detalhe que nós precisamos entender, que está contido no título, é acerca desse cuidado, que reflete exatamente uma condição espiritual, uma condição de caráter, uma condição de personalidade humana. Nós precisamos entender inicialmente que a língua expressa o que pensamos, sentimos e queremos. Tudo aquilo que brota da fala é o resultado daquilo que pensamos, sentimos e queremos. Portanto, toda vez que nós vamos empregar, fazer uso da palavra, o uso da língua, a mente diz exatamente aquilo que pensamos, mas precisamos ter um sério cuidado. Por quê? Porque muitas vezes não, na maioria das vezes, dizemos o que queremos, mas não proferimos aquilo que Deus quer que nós professamos. Portanto, quando nós imaginamos essas características fundamentais, precisamos entender que a alma é a portadora das emoções humanas, e as emoções humanas traduzem efetivamente algo que está entranhado no homem, que se chama eu. O eu serve como medida para as expressões, para aquilo que falamos. Examine-se cada um e observe que muitas vezes, quando comentamos algo, e principalmente quando esse comentário se refere a uma terceira pessoa, nós o fazemos de maneira comparativa. E essa comparação é sempre de um modo pernicioso, porque sempre agimos de maneira como se fôssemos o fiel da verdade, como se fôssemos perfeitos. Há inúmeros exemplos, uma infinidade, centenas e talvez milhares. Notem, se eu fosse o fulano de tal, eu não faria deste modo. Há aqui um elemento de comparação e um elemento de julgamento. Portanto, isso brota da alma. E todo aquele convertido tem especificamente uma alma purificada, treinada para conduzir os pensamentos. Sem isso, nós inegavelmente não agimos segundo a voz e a vontade de Deus, agimos segundo o meu eu, e não somos portadores da palavra do Senhor. Então nós precisamos entender essa capacidade que nós temos, porque logo no início, aqui na introdução, nós observamos que há uma capacidade que todos os seres humanos detêm, que é única, exclusiva e singular. Ela não é natural
de outras, ela não é natural, ela não é inerente a outras criaturas. Então a fala tem uma profunda capacidade de transportar emoções, de transportar pensamentos, razões, lógicas e assim sucessivamente. Então o que nós precisamos entender acerca desse fascinante dom que nós temos é que ele provém da alma humana, e provindo da alma humana, nós precisamos entender algumas características. Quando nós falamos em alma, nós precisamos entender que aquilo que professamos deve provir, como eu já referi, a uma alma purificada, a uma alma transformada pela mente de Cristo, conforme está em 1 Coríntios 2,16. Ao proferirmos isso, nós precisamos entender que nós somos portadores de uma capacidade transformadora naquilo que expressamos. De que maneira? Nós podemos abençoar, podemos amaldiçoar. E nós não podemos esquecer de maneira alguma que as palavras têm essa conotação. O antigo hebreu já trazia em seu espírito essa verdade, que a palavra, a expressão, aquilo que é dito, possui um poder de abençoar, de lisonjear, de elogiar, de criticar. E essas críticas nós precisamos entender como está na interação, aquele tipo de crítica ou de conduta que nós precisamos às vezes avaliar o relacionamento nas expressões. De que maneira? Eu sou sincero? Eu digo o que penso? Quando eu digo o que penso e sou sincero, ou não levo desaforo para casa, qual é o grau de sutileza para quem eu falo? Qual é o grau de sensibilidade com quem eu falo? De que maneira eu falo, de que momento eu falo, em que contexto eu falo? Qual é a razão por aquilo que falo? Nós precisamos entender isso, e esse falar, e esse verbalizar essas expressões, podemos obter aqui uma inúmera gama de orientações, traduzindo como está na introdução, por conselhos. Só que há uma rejeição natural da minha parte, uma rejeição mundana do meu espírito, quando eu afirmo que conselho não se dá. Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Nesse ponto, então, nós precisamos entender que para verbalizar pensamentos, princípios e preceitos, a fala é componente de um sistema, o qual, para ser usado com cuidado, com prudência, com sabedoria, com equilíbrio, demanda uma análise prévia, demanda uma análise aprofundada antes de ser proferida. Por quê? O que eu digo edifica ou machuca? O que eu digo constrói ou destrói? Nesse ponto, quando nós podemos observar isso, nós podemos ver que essas expressões, quando nós podemos ver aqui, nos objetivos da lição, um dos primeiros objetivos é conhecer as consequências das palavras. Nós conhecemos as consequências? Nós vivenciamos essas consequências? 3 são as consequências básicas. Quando eu verbalizo algo, eu preciso entender que eu estou, muitas das vezes, verbalizando para dentro, para mim, para o meu espírito. Já notaram aquelas expressões autocríticas, autoácidas? Que valor que eu tenho? Quem sou eu? Presto para alguma coisa? Às vezes nós nos incriminamos, nós nos autodestruímos com expressões
simples. Eu não sirvo para nada, eu já estou velho, eu já estou acabado. Depreciamos-nos como consequência daquilo que expressamos. Agora, imagine essa depreciação. Se eu mesmo me deprecio, o que eu não posso produzir do lado externo, no horizontal, em relação ao meu irmão? Então, essa consequência negativa, eu não estou falando das positivas, quando eu murmuro e blasfemo contra mim mesmo. Isso é muito comum. Nós vemos nos dias de hoje, nós nos autoavaliamos e nos fazemos uma crítica. Nós precisamos entender que o homem nasceu dotado de algo que se chama amor próprio, que ele suplanta, quando equilibrado, os limites, ele suplanta os limites da própria conduta humana. Por amor próprio, que é um impulsionador do próprio instinto, eu não vou me jogar do alto de um edifício, porque eu sei que vai ocasionar dano, vou morrer. Mas eu faço peso com as minhas palavras naquilo que digo. Quantas vezes o pastor convoca alguém e diz: faça isso ou faça aquilo, e diga: sou velho, estou acabado, não tenho capacidade, não posso. Notem, me perdoe, que muitas vezes nós somos autonegativos. E quando essa negatividade que carregamos se estende dentro de um contexto familiar. Muitos dos senhores já têm ouvido eu mencionar, e eu tenho dito, que nós muitas vezes inadvertidamente agredimos dentro de casa os nossos filhos, as nossas esposas. E essas agressões às vezes vêm de uma maneira mais singela possível. Já notaram aquilo quando há um intercurso entre mim e meu filho, ou uma discussão, ou uma polêmica? Muitos inadvertidamente os acusam, dizendo efetivamente ao filho: você não serve para nada, você é incompetente, você é um ineficiente. E aqui eu sempre mencionei algo que eu aprendi, que nós podemos observar na vida, na prática do dia a dia, que os nossos filhos são reflexos dos nossos comportamentos e das nossas falas. Outro ponto fundamental nas consequências: horizontalmente, quando eu me exprimo de maneira a edificar, ou me exprimo de maneira a causar calúnias, injúrias e difamações, a depreciar o meu irmão, ou eu uso a expressão para abençoá-lo. Nós precisamos entender que nessas consequências Deus puniu o seu povo por murmurações. Por 40 anos no deserto, o povo murmurou contra Deus. O povo clamou contra Deus, bradou contra Deus. E aqui que eu preciso entender o verdadeiro objetivo. Ok. Aqui que eu preciso entender o verdadeiro objetivo da língua. Qual é? Abençoar, adorar, louvar a Deus. Glória a Deus. Esses são os três